Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao ler hoje o Evangelho que inspira estes 10 minutos com Jesus, veio-me à cabeça um episódio que me aconteceu quando estava em Roma e precisei de ir trocar os óculos. Então pedi conselho a algumas pessoas amigas e sugeriram-me uma casa, vou dizer como se fosse em português, chamada Mas Para Si. Eu achei um pouco estranho, uma casa chamada Mas Para Si, sim, fica ali naquela rua e tal. Bom, e eu lá fui àquela rua, confiado naquelas pessoas, e de facto encontrei um oculista que não tinha cá fora um nome diferente, mas como era exatamente aquele sítio, entrei naquela casa e perguntei, comecei a ver uns óculos e depois percebi o nome da casa, o nome que me tinham dito. É que a pessoa que me estava a tentar vender os óculos dizia sempre, bom, este custa não sei quanto, mas para si, e depois acrescentava sempre um valor bastante mais baixo. Fazia isto em relação a todos os modelos que apresentava. E também fazia isto, com certeza, com todas as pessoas que por lá passavam. Isto custa tanto, mas para si fazemos um preço especial. Não sei como é que esta técnica de venda funcionava com toda a gente, mas pelo menos eu acabei por comprar lá aqueles óculos. No entanto, obviamente, não fiquei a pensar que me tinham feito um favor super especial. E muito menos que tivessem tido qualquer tipo de prejuízo para me facilitar a vida. Sem querer aqui julgar e muito menos condenar, a verdade é que este modo de falar é pouco verdadeiro e aparenta mostrar um interesse pela pessoa quando na realidade não o há. Aparenta mostrar que se quer o bem daquela pessoa quando na realidade não se quer isso, quer-se vender um produto. E foi por isso que eu me lembrei deste episódio ao ler o Evangelho da missa de hoje. Entenda-se a comparação, quando Jesus está em Cafarnaum e ali se encontra com um homem que estava possuído por um demónio. E esse demónio também disse umas palavras a Jesus. Umas palavras que tinham algo de verdade. Diz o demónio, que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Se refletirmos nestas palavras, até nos damos conta, espera lá, o demónio está a dizer a verdade. Jesus de facto veio para o destruir, de alguma maneira, veio para o derrotar. E Jesus é de facto o Santo de Deus. Mas porquê é que o demónio diz isto desta forma? Porquê é que diz estas verdades? É que este é sempre o seu modo de atuar. Muitas vezes o demónio diz uma verdade ou parte de uma verdade para encobrir o erro, para semear a confusão, para enganar. Diz verdades e diz mentiras e tenta dessa forma que as mentiras sejam aceites também como verdades. E não há modo de sair bem deste diálogo com o demónio, quando ele nos tenta com alguma meia-verdade. Saímos sempre derrotados quando começamos a conversar com ele. Por isso é que Jesus respondeu imediatamente em tom severo, cala-te e sai desse homem. Não começa Jesus a dizer, sim, dizes bem, é verdade, eu sou o Santo de Deus. Porque isso já seria dar lugar a uma resposta por parte do demónio e dar uma oportunidade ao demónio para que tentasse confundir, porque essa é a sua especialidade. Diz Santo Atanásio, comentando esta passagem do Evangelho, que Jesus obrigou a calar os demónios e não queria que a verdade saísse daquelas bocas imundas, nem dar-lhes ocasião para que pudessem introduzir a malícia da sua vontade nos homens sonolentos. É assim que nós temos de reagir também diante de qualquer tentação que nos aparece, colocada por parte do demónio. E não nos enganemos, o demónio realmente existe, como tantas vezes tem repetido o Papa Francisco, explicando até em várias catequeses que nos deu,
o que é que o demónio faz, como é que é o seu modo de atuar. Em alguma ocasião chamava o demónio de o grande mentiroso. Sim, é o pai da mentira, aquele que nos quer enganar, aquele que nos quer fazer pensar que deseja o nosso bem, que nos quer dar alguma coisa que nos vai fazer sentir bem, sentir melhor. E, no entanto, o que sempre está na sua mente desde o início é a nossa perdição e a nossa tristeza eterna. Por isso nós, nestes 10 minutos, e ao olhar para esta forma como Jesus, como tu, Jesus, te enfrentavas com o demónio, pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a reagir dessa mesma maneira. Não dialogar com a tentação que nos é apresentada. Cortar, fugir, inspirar-nos na Sagrada Escritura, lutar para escapar daquele laço que o pai da mentira nos quer estender. E que tipo de laço é esse? O Papa explicava numa ocasião que o demónio é um sedutor que vai explorando a nossa curiosidade e a nossa vaidade. Sabe precisamente o que tem de dizer para nos seduzir. Vou pôr algum exemplo. O demónio sabe precisamente tentar-nos numa falta de caridade, por exemplo, em relação a uma pessoa, fazendo-nos pensar: não te deveria ter respondido desta forma, tu mereces muito mais, como é que é possível que tenham dito isto de ti, se tu és muito superior, e vai-nos seduzindo, vai tentando seduzir-nos. E isto provoca em nós um sentimento de ódio, de vingança, de agressão. Aparentemente, há da parte do demónio uma preocupação por nós, mas é exatamente o oposto àquilo que está a acontecer. Com um exemplo muito gráfico, dizia o Papa Francisco que ele promete muitas coisas, oferece muitas prendas, bonitas e bem embrulhadas. Um embrulho é fantástico, mas não sabemos o que está lá dentro. Quando começamos a desembrulhar, quer dizer, quando damos corda a essa tentação e começamos a dialogar com ela, pois deparamos-nos com coisas que não são nada bonitas, que nos saem da alma. É um grande mentiroso, e é um mentiroso muito hábil, e é um mentiroso muito poderoso, porque não esqueçamos, é um anjo caído, um anjo que deveria dar luz, foi criado para dar luz e, no entanto, dá escuridão. Mas tem poder e é perigoso. Isto até nos poderia assustar, mas não temos que ficar assustados porque sabemos que ele já foi derrotado e será derrotado novamente no final dos tempos. Mas precisamos estar alerta e precisamos de lutar. E como podemos lutar? O Papa respondia com alguns conselhos. Dizia o Papa que a primeira arma que temos de empenhar contra o demónio é a oração. A oração. Vigiai e rezai. Dizia-nos tu, Senhor, vigiai e rezai. E por isso, se nós habitualmente fazemos oração, então é mais fácil vencer essas tentações que nos aparecem. Mas quando essa tentação é mais insistente e mais forte, temos outras armas também. Podemos derrotar o demónio também com o jejum, ou seja, com os sacrifícios. É curioso ver que, neste momento, nesta passagem do Evangelho que estamos a ler, vem pouco depois, segundo São Lucas, daquele combate de Jesus no deserto, quando se preparou para a sua vida pública, antes de chamar os apóstolos. E aí Jesus também combateu, ele próprio, contra o demónio, para nos ensinar. E como é que combateu? Com oração e com o jejum. E depois, o último conselho que nos diz o Papa Francisco é um conselho muito simples, muito lógico, mas é não nos aproximarmos da tentação. E usa o Papa aquela imagem conhecida do demónio como um cão raivoso. Um cão que está ali furioso, mas acorrentado. E se nós não nos aproximamos, de facto, não nos pode morder, porque está acorrentado. Mas se vamos lá fazer festinhas, ficamos sem a mão.
Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, que ela nos ampare como nossa mãe, que nos ajude a não termos medo nesta nossa luta contra o demónio, que existirá sempre até ao final da nossa vida, sempre teremos tentações, mas que nos ajude a lutar com mais decisão, rezando, mortificando-nos, evitando as tentações, não dialogando com elas. Ao fim e ao cabo, como ela soube fazer, como Maria soube fazer, e assim também nós sairemos vencedores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.